Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um prazer estar recebendo você aqui no canal Academia Preterista de Estudos para mais uma importante reflexão nas questões da escatologia bíblica já realizada. Nessa oportunidade estaremos a tratar da questão da marca da besta, como consta no texto, na fronte, como também na mão direita. Vamos juntos para mais uma abençoada reflexão para a glória do nosso Deus. Muito bem, vamos então ao texto áureo quanto a essa questão que se encontra em Apocalipse capítulo 13, no versículo 16 ao 17, que está escrito o seguinte: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem, muitas teorias já foram apresentadas ao longo da história para a tal marca, para a identificação da tal marca expressa na fronte, como também na mão direita, na verdade. Muitas coisas já se foram ouvidas acerca da tal marca. Muitos dizem que tem a ver com um tal implante de um chip que tenha uma inteligência artificial na mão, né? Ou como também na fronte, com o intuito de manipular as pessoas. Há aqueles que já falaram, como também sustenta a ideia que a tal marca seja um código de barra na testa. Outros entende que essa marca seja uma tatuagem, e também outros que dizem que tenha a ver com a ideologia satânica do presente século, que uma vez influindo as pessoas pela mente, faz com que as pessoas totalmente adeptas de ideologias satânicas possam executar as tais ações. E por isso que eles identificam a marca da besta na mão direita por conta das ações dos homens. Porém, a questão não é bem essa pela qual nós devemos nos apoiar como se fosse uma verdade no que tange a marca da besta. São só especulações. É importante entender que o linguajar do apóstolo João para com aqueles irmãos do primeiro século era um linguajar bem familiarizado, cujo qual eles poderiam identificar ainda no tempo de vida deles. Não nós cristãos do século 21. Na verdade, a referência da marca da besta, referente à mão direita, como também a questão da fronte, tem a ver com os filactérios. Filactérios, nos termos bíblicos, eram pequenos recipientes cúbicos feitos de couro que eram atados à testa e ao braço esquerdo dos homens judeus. Nesses recipientes que ficavam fixos na testa, como também na mão esquerda dos judeus, tinham versos da lei mosaica, como por exemplo o de Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4 ao 9, que diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também os atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de toda a casa e nas tuas portas. Olha que interessante isso. Então, se esta é a ideia transportada para o livro de Apocalipse, no que tange a marca da besta na fronte como também na mão direita, então a marca da besta seria algo que envolveria falsa adoração e um lembrete para manter algum tipo de lei falsa que ele estaria estabelecendo entre os homens. Trocando em miúdos, o apóstolo João estava dizendo aos seus leitores, às 7 igrejas da Ásia Menor, que a besta reivindicaria reverência divina. Essa é a questão aqui que os irmãos deveriam estar bastante atentos. Agora, de quem o apóstolo João estava realmente falando? Aqueles irmãos do primeiro século, as 7 igrejas da Ásia Menor. Será que tem a ver com o Elon Musk?
Será que as palavras de João referente à questão da marca da besta tem a ver com o Papa Francisco, meu irmão, minha irmã? Absolutamente não. Antes de entrarmos precisamente no que tange a tal besta, que reivindicaria adoração, reverência, é importante observar o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, no versículo 18. João revela na ocasião quem era a besta que reivindicaria a adoração divina, querendo estar ali praticamente no mesmo status do Criador, sendo reconhecido pelos homens. João escrevendo então Apocalipse 13, no versículo 18, ele diz o seguinte: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E aqui está a revelação plena de quem era o homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta de Apocalipse 13, que estava buscando reverência através de sua pessoa, de sua autoridade civil entre os homens. O número 666, para quem não sabe, remete ao nome de Nero César, usado na gematria, um sistema de interpretação usado no hebraico, pela qual identificava nomes através de números. Olha que coisa interessante, o código utilizado por João foi a forma hebraica, em vez de usar a forma grega ou latina do nome Nero César. Por quê? Ele não usou o latim ou não usou a forma grega, pela qual ele pudesse trazer a mensagem aos irmãos quanto à besta que estaria reivindicando a adoração aos homens, para justamente evitar a detecção das autoridades romanas da carta que estaria chegando às 7 igrejas da Ásia Menor. As autoridades romanas jamais iriam permitir que as informações de João chegassem às igrejas, uma vez que eles, lendo em grego ou em latim, identificassem de quem que ele estava falando no que tange a pessoa do imperador. Mas eles não conheciam o hebraico e é por isso que ficou fácil dos irmãos receberem a notícia. Os leitores da carta, no entanto, não tinham dificuldade de forma nenhuma com o hebraico, uma vez que a narrativa do livro de Apocalipse está repleta de questões relacionadas à lei e dos profetas, não é verdade? Muitas palavras que nós encontramos lá no hebraico é encontrado aqui no livro de Apocalipse. Isso aqui é muito importante no que tange a pessoa de Nero como a besta que reivindicaria a adoração, porque o imperador Nero, por sua vez, ele tinha realmente moedas cunhadas nas quais era chamado de Deus Todo-Poderoso e Salvador. O retrato de Nero também aparece em moedas como o deus Apolo tocando uma lira. Vale lembrar que a disputa pela qual o denário era tido entre os judeus era enorme. Por quê? Porque a ideia de obter uma moeda romana no que tange a figura do imperador traria, assim, muitos benefícios financeiros do alto valor que ela continha. Porém, eles desconheciam que, uma vez se possuindo do desejo sórdido de serem ricos, estariam, assim, tirando Deus como a sua suficiência para se dedicar à adoração ao imperador, uma vez que a sua moeda lhe dava toda a oportunidade que eles tanto queriam. Isso vai nos remeter à questão pela qual Jesus ele derruba as bancas dos cambistas, porque justamente estava sendo feito comércio da casa de Deus, quando os judeus estavam vendendo as ofertas por conta desses valores, ao invés de levar para a casa do Senhor a fazer o sacrifício levítico, eles vendiam os melhores animais e pegavam os coxos, os mancos, os cegos e levavam para fazer assim o sacrifício. Jesus, vendo tudo aquilo, bagunça que estava acontecendo, aquela troca de valores, então o Senhor foi lá aborrecido e derrubou as mesas dos cambistas, reivindicando santidade ao Senhor em sua casa, o qual eles estavam fazendo de comércio. Enquanto os imperadores anteriores foram proclamados divindades após suas mortes, Nero César ele exigiu honras divinas enquanto ainda estava em vida,
como também o imperador Calígula, que veio antes dele. Também é importante lembrar que aqueles que adoravam o imperador, eles recebiam um certificado com um selo de aprovação pelo nome de charagma, a mesma palavra usada para marca, encontrada em Apocalipse capítulo 13, no versículo 16. A famosa marca da besta. Não é interessante essa observação? Pois é. Então, nós temos a questão da necessidade de que o imperador buscava de ser reverenciado, reconhecido, e temos aí a questão de uma marca no que tange um selo, como também a moeda romana, o denário, que apresentava a figura do imperador, o qual eles estavam totalmente dominados por ela, os judeus. Mas a questão agora é, por que na mão direita? O que tem a mão direita nessa questão, uma vez que os judeus eles utilizam os filactérios na mão esquerda, a mão do coração? O sentido é totalmente espiritual. Tudo que o Senhor faz, ele faz com a mão direita. Isso tem tudo a ver com a reivindicação realmente que o imperador Nero queria, pela qual pudesse ser conhecido como o próprio Deus entre os homens. Tudo que o Senhor faz, você encontra nas Escrituras, é feita com a mão direita. Não que o Senhor tenha mãos, o Senhor é Espírito, porém, a mensagem que se passa é que a mão direita, ela simboliza a mão de força, a mão da justiça, a mão da salvação, a mão da ira e da criação. Em Êxodo capítulo 15, no versículo 6, está escrito: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Lá em Salmo capítulo 20, no versículo 6, também está escrito: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. A sua destra é de poder. Olha que coisa interessante, meu irmão. E lá em Apocalipse capítulo 1, no versículo 16, quando o apóstolo João encontra-se com Jesus glorificado, ele tem uma imagem gloriosa da pessoa de Jesus, ao ponto de não conseguir identificá-lo como um homem comum. Ele vai dizer o seguinte: tinha na mão direita, a figura que ele contemplava, na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como um sol na sua força. Olha que coisa magnífica. Então esse é o significado da mão direita. Isso fica muito claro que Nero, como a besta de Apocalipse 13, ele estava ávido para reivindicar, buscar de todos que o contemplassem como um Deus todo-poderoso. Por isso que a marca apresenta-se na fronte e na mão direita. Entendeu agora? Reverência na terra como também no céu. Como o nosso Deus é, assim também Nero estava buscando essa reverência em seu tempo. Em Tessalonicenses, Paulo vai dizer nessa observação que o homem da iniquidade, se pudesse, se sentaria até mesmo num trono dentro do templo como se fosse o próprio Deus. O apóstolo Paulo utiliza um sarcasmo ao falar isso, porque no templo não existe nenhum trono, não é verdade? Pois é, mas era a reivindicação de adoração, de poder, de autoridade acima de tudo e de todos que ele buscava, de todos aqueles que estavam submissos a ele, uma vez que ele era o imperador, a autoridade maior depois do Senhor Todo-Poderoso do primeiro século. Não haverá nenhuma marca em nossa fronte e nem em nossa mão direita. Essa é a realidade que passamos aqui em mais essa reflexão gloriosa. Se você gostou, não se esqueça de registrar aí o teu like e compartilha nas suas redes sociais de amigos para que todos venham a compreender essa verdade tão importante que, infelizmente, não se ensinam em muitos lugares, que era necessário que essa verdade fosse conhecida, não é verdade? E não ficar trazendo especulações que não levam ninguém a lugar nenhum. Graças a Deus, porque temos essa porta aberta, o qual tem nos levado a informações importantes acerca das questões da escatologia bíblica já realizada, porque todas as coisas já se cumpriram. E se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é deixar um comentário aqui abaixo desse vídeo. É muito importante para que a gente possa levar cada vez mais essa verdade adiante e alcançar muitas vidas. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!